Gostaria de deixar uma breve palavra para a nossa meditação nessa noite, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, somente o versículo 5, que fala assim: Antes de eu formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Amém. Aqui, nós vemos que Deus, ele se apresenta a Jeremias e ele chama Jeremias para algo. E lendo isso, nós conseguimos absorver algo muito maravilhoso, que é Deus nos conhecer e ter um chamado para as nossas vidas antes mesmo do nosso nascimento. Ou seja, antes de você nascer, antes de mim nascer, Deus já tinha algo, Deus já tinha um chamado para as nossas vidas. E aqui é o que a palavra nos fala. Deus, ele se apresenta a Jeremias e ele o chama para ser porta-voz ali sobre a nação de Israel. Deus tem um chamado para fazer algo nesse tempo. E o que eu achei muito interessante nesse capítulo, por completo, é que quando Deus ele faz esse chamado a Jeremias, o coração de Jeremias ele se enche de temor diante do chamado de Deus. E Jeremias, então, aqui, ele vai apresentar, nós vemos isso nos versículos seguintes, que Jeremias ele vai apresentar uma desculpa diante do Senhor, perante aquilo que Deus tinha chamado para fazer, porque o seu coração se enche de temor. Ele vai falar assim para Deus, ele vai falar: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou muito jovem. E quantas vezes, irmãos, nós temos apresentado desculpas diante daquilo que Deus ele tem nos chamado para fazer. Mas algo também interessante que eu quero também deixar para você hoje, baseado nessa palavra, é a resposta que Deus vai dar para Jeremias, quando ele então coloca essa desculpa perante o Senhor. Tá lá no versículo 8 a resposta de Deus para quando Jeremias fala para ele que ele é muito jovem e que ele não sabe falar direito. Deus fala assim, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Tá vendo aqui que quando Deus chama, é Ele quem faz, é Ele quem capacita, e é por isso que Deus ele não aceita a desculpa de Jeremias, assim como Deus ele não aceita as minhas e as suas desculpas diante daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque quando Ele chama, irmãos, é Ele mesmo quem faz, é Ele mesmo quem capacita, e nós vemos isso na vida de diversos homens do Senhor que a palavra nos apresenta. Nós vemos que Deus fez isso na vida de Davi, Deus fez isso na vida de Moisés, Deus fez isso na vida de Gideão, e Gideão também é um outro grande exemplo para nós, porque quando Deus chama Gideão para libertar ali o povo dos midianitas, porque eles estavam sendo oprimidos ali, maltratados pelos midianitas, e Gideão também vai apresentar uma desculpa, porque seu coração também vai se encher de temor. Gideão vai falar assim para Deus: Senhor, da minha tribo que é Manassés, a minha família ela é mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Mas sabe o que Deus vai responder para Gideão? Deus vai falar bem assim: não tema, porque eu estou contigo e você vai esmagar os midianitas como se fossem um só homem. Deus ele não aceita as desculpas de Gideão, porque quem capacita é Ele, porque quem levanta, quem prepara, o espírito e a autoridade é dele. Nós somos apenas um instrumento em suas mãos. Nós somos apenas um canal de bênção nas mãos do Senhor. Por isso, viva o que Deus tem te chamado para viver nessa noite. Nós vemos que Jeremias, ele foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Sofreu muito, não foi fácil ver o chamado. Dentre os profetas, Jeremias foi, na minha opinião, o que mais sofreu. Não foi fácil viver aquilo que Deus tinha separado para ele, mas nós vemos durante toda a sua trajetória, a sua carreira, que Deus era com ele, sustentando, capacitando, e ele teve vitória no final da sua vida. Deus, Ele nos chama hoje para viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Então não tenha medo diante do chamado de Deus. Lembra dessa palavra, que quando Ele chama, é Ele quem capacita, que quando é Ele quem separa, é Ele mesmo que faz. Essa palavra que eu queria deixar para a nossa meditação nessa noite. Eu agradeço essa oportunidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.